Nesse tempo que você era atleta, a música já fazia parte da sua vida? Então, vamos lá. Sim, fazia, sempre fez. Porque, cara, então vamos lá. Eu sou o quarto de 5 filhos, né? Minha mãe, Cecília, meu pai, José Carlos, meu pai era engenheiro, minha mãe tocava violão. Então, desde pequeno tinha instrumento lá em casa, eu ganhei um violão logo cedo da minha avó e tal. Tenho irmãos mais velhos, todo mundo comprava disco, ia em show, minha família. Então, assim, tinha um ambiente musical, não profissional, mas assim, uma todo curtição. Mundo gostava. Curtição mesmo. E eu comecei a tocar muito cedo, um puta amor pela música, assim, uma paixão mesmo. Vi shows, cara, pequenos shows incríveis nos anos 70, Caetano, Gil e Gal, assim, shows memoráveis, fizeram na minha cabeça, assim, cara. Falava, cara, é isso que eu quero ser. Mas nunca imaginei que de fato fosse me profissionalizar. E curiosamente, nessa época, quando eu estou falando com 13 anos, quando eu comecei a fazer atletismo, eu treinava terça e quinta, era na federação lá no Ibirapuera, e sábado e domingo pelo São Paulo, eu corri pelo São Paulo. E era maravilhoso, cara, porque os treinos eram no estádio do Morumbi. Ah, na raia, né? É ali. E coincidia muitas vezes dos jogadores, não tinha CT. Naquela época eles treinavam no Morumbi? Treinavam no Morumbi, velho. Caralho. Velho, olha só, tinha um puta cabelo ruivo, grande assim. E nessa época já tinha o Falcão, né? E o São Paulo tinha aí sim um volante que jogou pela seleção, o Chicão. E eu lembro de eu ficava ali correndo e ele me chamava de Falcão. E aí, Falcão? Porque eu era magrelo, ruivo. E só que daí tinha essa parada. Os treinos, sábados e domingos, eram às 8 da manhã. E daí com 13 anos, falei, velho, 8 da manhã não dá, né? De madrugada. Começa já, tinha festa e tudo mais. Daí eu, obviamente, parei com aquilo. Mas a música mesmo, cara, quando aí eu fui pro colegial, entrei no Equipe, nesse colégio Equipe, com 15 anos, em 78. Daí, com 16 anos, tinha um festival. Eu fiz um segundo festival secundarista de música, certo? Secundarista, daí no Colégio Santa Cruz. Daí a gente se inscreveu. Eu compus uma música com um amigo meu, Paulo Monteiro. Com 13? 16. Daí tinha 16. Mano. Não. É, né? 16. Que disposição. Daí a gente entrou lá, né? Mandamos uma fitinha. Passamos na eliminatória, beleza, estão. E, velho, ganhamos o festival. Foi uma coisa mais incrível. Com essa música? Com essa música, Pomar. E daí, foi uma loucura, porque era eliminatória, né? Sobe, apresenta a música, daí tinha um jurado lá, beleza. E eu me lembro foi lá um anúncio, né? Final, a gente foi passando. Também, tava 2, 3 dias, sei lá. Daí o cara, terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, os Camarões, que era o nome da minha banda. Omar! Velho, porra, daí, e sei lá, eu não me lembro bem, cara, se tinha 50, 200 pessoas, não sei. Só sei que a gente subiu no palco e as pessoas cantavam a música, saca? Então foi, assim, muito impactante, assim, muito emocionante. Com 16 anos, ganhar um festival que era o primeiro em dinheiro. Com aquela grana a gente comprou 2 amplificadores que os Titãs usavam no começo da carreira. Caralho. 2 Giannines, os baguinhos, enfim. E aí a gente pegou até uma moral, né? Assim, a banda fazia show em circuito escolar, tocamos em um barzinho, assim, daí tinha que tocar repertório, tirar coisa e tudo mais. Mas daí teve uma treta ali com a banda, ela se desfez. E os Titãs veio pouco depois. Mas aí você seguiu sozinho ali, tipo, acabou a banda, mas você falou, mano, é isso que eu quero. É isso que eu quero, mais ou menos. Assim, cara, é muito diferente o ambiente, quer dizer, como dizer assim... Nos anos 80, daí já estamos falando de anos 80,
não dá para se comparar com o mercado musical hoje. Como é que hoje é muito mais fácil. Naquela época não tinha muito essa. Tinha um pouco de... Achava que tinha que fazer faculdade, se formar. E por outro lado, eu gostava de rock, de música popular brasileira. Então não tinha faculdade para isso, saca? Não tinha. Eu não podia fazer regência na USP. Não era muito. Eu nunca soube ler partitura. Não tenho educação formal. Eu tenho educação, sei tocar de ouvido. Obviamente estudei pra caralho, toquei muito, tive professores e tudo mais. Então, assim, eu tinha um desejo, mas eu não tinha muito um caminho, assim. Como é que você vira músico, saca? Assim, nossa, verdade, banda. Né? Naquela época, né? Velho. Daí tinha tido essa banda, né, do colegial. Nessa escola, no colégio Equipe, eu conheci vários dos membros dos Titãs que estudavam comigo. Eu sempre fui mais novo da banda, né? Sempre fui. Eu sou o mais novo da banda, ninguém mudou de idade. Sempre foi. Dessa banda eu era o mais novo. Então tinha o Branco Marcelo acima de mim, Paulo e Arnaldo já não estudavam mais, estavam no cursinho, enfim. Daí todo mundo tocava violão. Lá tinha uma coisa muito incrível no Equipe, velho, porque o Serginho Groisman, que hoje apresentou Altas Horas, ele tinha um centro cultural, ele dirigia o centro cultural do Equipe, onde tinha uns shows incríveis, cara. Todo fim de semana tinha shows na quadra. Cara, show que a gente viu Clementina, Cartola, Luiz Melodia, Caetano, Gil, Alceu, João Bosco, cara, todo mundo. Então era assim. E a gente que era amigos, estudantes, que vendíamos os ingressos e tal. Era uma coisa nada próximo disso que virou show business, saca? Era um negócio de outra... E com essa turma, esse ambiente musical, todo mundo tocava. Daí os Titãs, na verdade, nós amigos, resolvemos montar um negócio que foi um projeto chamado a Idade da Pedra Jovem. Que é sensacional. A Biblioteca Mário de Andrade, aí no centro de São Paulo, às quartas-feiras, ao meio-dia, eles tinham um teatro que tinha equipamento de som e luz, e você abria, se puder, desculpe, mandar a sua fitinha, e se você fosse aprovado, eles cediam o teatro e você poderia gravar uma fita, certo? Com aquilo. Tinha um equipamento mais profissional de gravação e tudo mais. Daí a gente montou esse negócio gigante, que era a Idade da Pedra Jovem, que era um projeto, velho. Projeto não, era uma saga. Tinha um personagem, é meio parecido com... Era um personagem chamado Johnny Crystal, que era um cara que jogava pinball. E a partir... Isso era uma ideia do Ciro Pessoa, que faleceu ano passado. E... Enfim, tinha um monte de músicos. E no meio dessa longa história desse projeto, tinha uma parte que... os que não eram músicos exatamente profissionais, né, ou que tocavam bem, eram os Titãs do Iê. E nesse período eu fui baterista no primeiro show dos Titãs. E a gente terminou o projeto, gravamos, fomos ver a fita, falou, pô, tudo uma merda, mas o negócio dos Titãs é legal. Daí a gente ficou esse núcleo, começamos a ensaiar. E você ainda é baterista? Não, porque daí na hora que a gente sacou que a coisa queríamos, enfim, seguir adiante, eu falei, não dá, eu sou muito ruim. Cara, não tinha batera. Pra você ter uma ideia, eu ensaiava com caixa de papelão. Mano! Não tinha. Quando eu era muito pequeno, também, sei lá, 8, 9 anos, eu tive aula de bateria com uma senhora que morava perto de casa. Era incrível, a professora Arlete. Ela dava aula, velho, pra criança, sabe, assim... E era um sistema muito lúdico e muito interessante, mas era a educação formal. Você sabia as notas, partitura e tudo mais. E lá tinha uma salinha, assim, no fundo da casa dela, que tinha um monte de instrumento. E daí, criança, né? Curiosa. Coisa com ritmo e tal. Quero bateria. Aprendi bateria. Então,
eu achava que eu tinha alguma noção de tocar, mas na hora que a gente, voltando aos Titãs, daí vamos fazer um negócio sério, montar uma banda, ensaio e tudo mais. Falei, então tá, vamos chamar outro baterista. Aí coincidiu, eu tava fazendo, enfim, como eu não ia ser músico, não fazer faculdade de música, eu resolvi prestar para matemática. Nossa. Mas você tinha uma predisposição? Não, velho, olha só. Meu Deus. Olha a cagada, bicho. Porque eu justamente tá nessa. Vai fazer vestibular, vai fazer o quê, meu? Caralho, vai fazer o quê? Não sou virar um arquiteto, um doutor. E daí eu falei, puta, tava um dia em Ubatuba, eu tinha uma casa lá no Lázaro, tinha fumado um beck, assim, voltando na praia. Daí eu olhei o mar, assim, cara. Daí eu tive uma viagem, assim, que eu olhei e falei, porra, como é que será? Deve ter uma equação matemática que explique o movimento das ondas, né? E que deve ter mesmo. Deve ter. Mas não na matemática, na física. Né? Daí eu olhei e falei, velho, vou fazer matemática. Porque eu era mau aluno em matemática. Boa. E daí eu falei, vou me provar. Não, vou aprender matemática. Porra, sou um cara muito sem noção, achar que vai aprender matemática na faculdade. Na faculdade ainda. Não é sem noção, brisado. Extremamente brisado. Aí, brisado. Ventos, né, vaporosos, quentes, que brisa, tropicais. Hein? Velho, e pra você ter uma ideia da brisa, eu terminei o colegial no 1980, daí... fui fazer o FUVEST, né, pra USP e tal. Passei primeira fase, puta, nota boa e tal. Segunda fase são provas, né, e só que como eu tava fazendo exatas, eu tinha que tinha uma nota mínima em matemática. Daí beleza, fiz as provas todas, aí pedi as notas. Fui lá no dia, saiu com a convocação, não, a lista, né? Lista de aprovação, tal. Fui, cara, no curso. Não tinha cursinho, imagina. Fui lá em algum lugar ver. Porra, foda. Aquilo lá não tinha internet, porra nenhuma. Era. Tinha que olhar. Letra J, José. Porra, não tinha o meu nome. Não passei. Certo? Eu fiquei chocado, porque eu tinha a sensação que eu tinha ido muito bem no vestibular. Pedi as notas. Eu podia pedir as notas, mandei carta. Daí chega no correio a carta. Abri, porra. Eu não passei porque eu não tirei a nota mínima em matemática. Eu tinha tirado 10 em redação, 9 não sei o que, em português e tudo mais. Enfim, eu não... Enfim, e fiz 3 vestibulares para matemática e não passei em nenhum dos 3. Oh, mas que acho que era um sinal, hein? Era um sinal que não era pra ser mesmo isso aí. Só que eu não percebi o sinal. Porra, tava na cara. Não percebi, insisti. E daí, velho, assim, olha só. Eu fiz esse final de 80, daí fui trabalhar. Meu pai falou, você tem que trabalhar, não dá pra fazer cursinho e trabalhar. Daí eu fui dar aula de artes. Eu fui ser assistente de artes plásticas, né, de uma antiga escola que eu fui. E minha irmã descolou um trabalho para eu dar aula para criança de 3 anos, pré-escola, né? E então eu trabalhava, eu fazia o cursinho de manhã e trabalhava de tarde. Daí isso em 81. E no final de 81 fiz o vestibular, não passei de novo. Pra matemática? Pra matemática. Sempre, três FUVEST pra matemática e não passei nenhum. Daí, no meio de 81... meio de 82 eu fui fazer... Daí pintou pra fazer vestibular na Federal de São Carlos. Daí eu fiz e passei. Daí eu fui estudar em São Carlos. E conto tudo isso porque eu estava fazendo matemática e os Titãs estavam começando a ensaiar em São Paulo. E daí rolou o seguinte problema. Eu estudava lá, então eu perdia os ensaios do meio de semana, então eu não tocava nenhum instrumento. Eu só fazia os ensaios de sábado e domingo, quando eu voltava de São Carlos. E daí passei a ser backing vocal. Porque senão a banda não conseguia ensaiar com nenhuma peça. E fiquei assim...
Daí em 82 fizemos um primeiro show no Sesc Pompeia, ali na choperia. Foi legal? Foi legal pra caralho, bicho. Foi o repertório, a gente compunha, né? Então músicas nossas, 2 dias. Daí, pô, luz, figurino. Foi legal demais. Como que funcionava, tipo, naquela época?